Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia, doutora Day, José Leonélio e Gabriela, e a todos nós que estamos aqui assistindo conosco aqui esse webinar, uma expectativa grande. Antes da gente começar, eu queria dar alguns recados para vocês que estão aqui na nossa audiência, que são super importantes. A gente vai ter a opção de mandar perguntas para os nossos palestrantes. Vocês estão utilizando o Zoom. Lá no Zoom, lá embaixo, na barra inferior, vocês vão ver que vai ter algumas opções. É importante que todos não podem falar aqui, então só está disponível a fala para os speakers. Então você consegue, através do chat, mandar a pergunta. No chat, vocês estão restritos, você tem que escolher lá no chat o Leonardo Abate, escolhe ele, manda a mensagem, ele está responsável para receber essa mensagem e ele vai passar para os nossos palestrantes. Então, qualquer pergunta que vocês tenham, por favor, mandem para Leonardo Abate, tal como com o rosto, vocês conseguem enviar a mensagem para eles. Tá bom? E agora, para apresentar, esse é um webinar do ACANS Brasil Chapter. A gente está mudando o nosso nome, a gente antes era São Paulo. A gente tem uma visão de ser a principal organização de disseminação e discussão do tema para os profissionais que atuam em prevenção à lavagem de dinheiros e crimes financeiros aqui no Brasil. Então, por isso também a gente deixou de falar só São Paulo, agora a gente entra também falando do Brasil inteiro, temos diversos membros de outras cidades. A nossa missão é fomentar a inovação e conhecimento para fortalecer a prevenção de crimes financeiros, por isso que nós sempre estamos aqui trazendo, não todo mês, mas a cada 2, 3 meses, um webinar com conteúdo disso. Então, a gente vai continuar assim para o nosso próximo ano. E, claro, o nosso valor é agir com profissionalismo, integridade e ética, compartilhando conhecimento. Nossos diretores que também estão aqui nos assistindo, eu queria não deixar de agradecer a todos. Todos tiveram participação no desenvolvimento desse webinar. O Leonélio vai conduzir, o Leonardo Abate, o Roberto Afonso, o Rodrigo, eu e o Roger. Fizemos com muito esforço aqui para que vocês possam aproveitar e adquirir mais conhecimento. E é importante. Ele é gratuito, mas nós temos o nosso trabalho que você consegue se filiar. Membros da ACANS hoje conseguem nos filiar ao ACANS Chapter Brasil. É importante que a gente, além do que a gente faz no webinar, a gente quer fomentar o network, a disseminação de conteúdo. E para os nossos membros, a gente inclusive tem um grupo de WhatsApp que a gente consegue trocar informações e fazemos alguns eventos exclusivos para os nossos membros. Então, isso também é importante vocês saberem, audiência. Caso vocês queiram também participar do nosso trabalho, é só você entrar em contato através do Filiacão, que é filiação, mas sem tio e sem cedilha, filiacão@acanschaptersaopaulo.com.br. Esse e-mail você consegue falar, inclusive, comigo. Eu vou responder para vocês. Qualquer dúvida que vocês precisarem, podem também falar comigo. Fiquem super à vontade. Eu queria desejar um ótimo webinar, agradecer aos speakers vocês mais uma vez, para que eu possa passar a palavra agora sim para o senhor José Leonélio para fazer a abertura do nosso evento. José Leonélio, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Bom dia. Em nome do ACANS Chapter Brasil, dou as boas-vindas e agradeço a presença de todos que estão conectados conosco nesta manhã para tratar de um tema que ganha cada vez mais relevância no mundo, que é o enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo. Também dou as boas-vindas às nossas palestrantes que gentilmente cederam parte de suas agendas nesta manhã para falar conosco. A doutora Daya Hayakawa, a representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, e a doutora Gabriela Madri Almeida, delegada da Polícia Federal. Bom, vamos começar com um retrospecto histórico muito singelo, mas bastante oportuno. Entre fins do século XV e fins do século XVII, estima-se que por volta de 2 milhões era o total de eslavos escravizados pelos tártaros na Crimeia. No mesmo período, outros 2,5 milhões de escravos brancos foram comercializados pelos turcos otomanos no Mediterrâneo. Já por volta de 1500,
o total de escravos comprados ou capturados na África pelos portugueses alcançava em torno de 150 mil indivíduos. E, como curiosidade, nessa época consta que no Império Africano de Bornu, um cavalo árabe valia entre 15 e 20 escravos. Bom, esse mercado de escravos que estava tão aquecido ganhou um novo impulso com as necessidades de mão de obra no Novo Mundo. E a tal ponto que aproximadamente 12 milhões e meio de africanos foram embarcados dos navios negreiros para as Américas, sendo que 5,8 milhões se destinaram ao Brasil. Nesse processo, os índices de mortalidade no transporte eram altíssimos. Bom, esses dados eu tive a oportunidade de extrair do livro Escravidão, de Laurentino Gomes. O fato é que a escravidão dos negros africanos foi uma triste realidade que durou mais de 300 anos para sustentar o sistema econômico mercantilista vigente, né? Associado também com as riquezas naturais descobertas nas Américas. E, finalmente, as pressões internacionais pelo fim da escravatura no Novo Mundo foram resultando na abolição dos escravos. Entre 1791 e 1863, nós tivemos abolição no Haiti, na República Dominicana, nas nações hispânicas, nas colônias inglesas e francesas e nas colônias holandesas. Ainda em 1863, se deu a emblemática abolição dos escravos dos Estados Unidos em ato de Abraham Lincoln. E, por fim, o Brasil foi o último país a abolir a escravatura nas Américas, quando, em 13 de maio de 1888, uma lei do Senado promovendo a libertação dos escravos, sem direito a indenizações aos seus donos, foi assinada pela princesa Isabel. Este, em princípio, teria sido o último baluarte da escravatura no Novo Mundo, não é mesmo? Mas, ledo engano, meus amigos, imaginar que esses absurdos cessaram e que se encontram entre as nossas memórias do passado. As Nações Unidas vêm bradando incansavelmente pela conscientização da comunidade internacional para que reaja a esta realidade que deveria nos assombrar em pleno século XXI. O tráfico humano e o trabalho escravo. Nós precisamos fazer parte deste enfrentamento com urgência. Para falar disso, eu convido primeiramente a doutora Daya Hayakawa. A doutora Daya, ela é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em Cooperação Internacional pela Universidade de Estrasburgo, na França. Durante a última década, trabalhou para organizações internacionais e governos nacionais, promovendo, em particular, análise técnica e política nos temas de migração e de tráfico de pessoas. Ela trabalhou em 3 continentes, atuando em Bruxelas, bem como em países da África e da América Latina. Atualmente, é oficial de projetos do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes no Brasil, responsável pela implementação nacional do projeto Track for TIP, iniciativa regional cujo objetivo é melhorar a resposta da justiça criminal ao tráfico de pessoas em fluxos migratórios. Por favor, doutora Daya. Bom, muito obrigada. Está ouvindo bem? Muito obrigada, bom dia a todos, a todas. Obrigada, ACANS, pela oportunidade em falar com vocês hoje sobre tráfico de pessoas. Como o Dr. Leonelli disse, um tema bastante importante na agenda, tanto de direitos humanos, quanto a própria agenda de combate ao crime.
Então, eu vou hoje falar brevemente sobre os marcos teóricos e normativos sobre o tráfico de pessoas. Eu vou trazer, na verdade, o conceito moderno, não vou trazer essa linha histórica, como o Dr. Leonardo colocou, sobre o trabalho escravo, mas eu posso falar como nós chegamos rapidamente, então, até esse marco. Vamos passar para o próximo slide, por favor? Só para a gente se situar nesses próximos 20, 30 minutos, eu gostaria de falar qual é o mandato do NODC, o que a ONU tem a ver com o combate ao tráfico de pessoas, com a assistência a vítimas de tráfico de pessoas. Eu vou falar sobre esses marcos normativos internacionais e nacional. Vou trazer dados, ou seja, quantas pessoas, como, onde, e falar rapidamente sobre alguns desafios. O próximo slide, por favor. Então, vamos lá. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime é um escritório ligado diretamente ao Secretariado-Geral das Nações Unidas. Tem sede em Viena e ele foi criado em 1991 com o intuito de trabalhar com os países em relação ao combate ao crime e a questões de drogas. Tanto drogas no senso de saúde, no senso do crime, no senso da criminalidade, né? Então, hoje, o NODC desenvolve o seu trabalho em centenas de países, baseado em 3 pilares. O primeiro pilar, que é o desenvolvimento normativo, a função é promover a ratificação e aplicação dos tratados internacionais e o desenvolvimento das legislações nacionais sobre a matéria. Hoje, o NODC é guardião de convenções internacionais. A UNCAC, que é a Convenção Anticorrupção, a Convenção de Combate ao Crime Organizado Transnacional, que é a Convenção de Palermo, que nós vamos falar hoje. Então, existem certas convenções temáticas cujo NODC é o guardião e é quem deve apoiar os governos nessa ratificação e na implementação dessa legislação internamente. O segundo pilar é a gestão do conhecimento. O NODC trabalha como um provedor para desenvolver ferramentas, dados, evidências, pesquisas, para que os governos, para que as instituições públicas dos países possam ter fundamentação baseada em evidências para tomar suas decisões. Então, esse é um trabalho do NODC. Se vocês forem ao site do NODC, existe toda uma parte de produção técnica científica em várias áreas. Drogas, armas, tráfico de pessoas, contrabando de imigrantes, corrupção, lavagem de dinheiro. Então, é uma produção técnica que o NODC desenvolve em nível internacional. O terceiro pilar é a assistência técnica. A função do NODC é estar de mãos dadas com o governo, com as instituições públicas dos países, para que os agentes sejam capacitados e possam oferecer respostas mais eficazes para os crimes aos quais o NODC trabalha combatendo, junto com os governos. A gente pode passar para a próxima, por gentileza. Então, gostaria de falar sobre a Convenção de Palermo. É o principal marco normativo em crime organizado transnacional, e daí, especificamente, a gente vai falar sobre os 3 protocolos. No final da década de 90, os países se deram conta que existia certas dificuldades para combater de maneira coordenada e conjunta os crimes que atravessavam as fronteiras. E a gente fala de tráfico de drogas, contrabando de imigrantes, tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro, tráfico ilícito de armas, de vida selvagem. Então, é uma série de crimes que
ultrapassam as barreiras nacionais e que necessitam uma coordenação, uma cooperação entre os estados. Para tanto, então a Convenção de Palermo surgiu dessa necessidade. É uma das convenções da ONU com mais ratificações, ou seja, é uma das convenções em que muitos países aderiram. São 190 países, ou seja, quase a totalidade dos membros Estados-membros das Nações Unidas aderiram à Convenção de Palermo. Diante da enorme necessidade dos governos nesse combate à criminalidade transnacional. A partir da Convenção de Palermo, 3 protocolos que a suplementam foram criados. O primeiro protocolo é o protocolo para prevenir, suprimir e punir o tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças, que é o protocolo que a gente vai trabalhar hoje. O segundo protocolo é o protocolo contra o contrabando de imigrantes por terra, mar e ar. E o terceiro protocolo é sobre a fabricação e tráfico ilícito de armas de fogo. Então, são protocolos que também são adicionais, os países também optam por ratificá-los ou não. O protocolo de Palermo, 178 países ratificaram. O Brasil prontamente ratificou ambos os documentos, tanto a Convenção de Palermo quanto os 3 protocolos. O Brasil é signatário do protocolo para suprimir e punir tráfico de pessoas. O próximo slide, por gentileza. Eu trouxe aqui, de uma forma simplificada, um pouco mais didática, o conceito de tráfico segundo o protocolo internacional, segundo o protocolo de Palermo. O que é tráfico de pessoas? O que configura tráfico de pessoas? Então, para que o crime de tráfico de pessoas seja configurado, são necessários 3 elementos. O primeiro elemento é uma ação. É necessário recrutar, transportar, transferir, alojar, acolher uma pessoa. O segundo elemento é um meio, ou seja, para que essa ação ocorra, é necessário que um agente ameace, use força, coaja, fraude, engane, abuse da situação de vulnerabilidade da vítima, o seu abuso da autoridade. Então, existe toda uma série de meios ilícitos para configurar o crime. E para que, então? É o terceiro elemento, são as finalidades. O protocolo de Palermo, ele coloca, no mínimo, as seguintes finalidades. A exploração da prostituição, a exploração sexual, trabalho forçado, trabalho escravo, exploração laboral, servidão e remoção de órgãos. E o documento internacional deixa claro que, no mínimo, isso pode configurar como tráfico de pessoas, ou seja, é um rol exemplificativo, ou seja, talvez dentro da complexidade das ações humanas, da sociedade, outras formas de tráfico de pessoas, outras formas de exploração podem se configurar como tráfico de pessoas. E eu vou dar um exemplo como relatórios da ONU e de organizações da sociedade civil e de academia vêm observando. Recrutamento de crianças soldados em guerra pode configurar uma finalidade de exploração de tráfico de pessoas. Casamento infantil é uma possibilidade de exploração de tráfico de pessoas. Então, existem outras formas de se explorar pessoas que não estão expressamente dentro do artigo 3A do Protocolo de Palermo. Agora eu queria falar sobre uma questão bastante importante, que é a questão do consentimento. A gente pensa assim, ok, uma pessoa, vamos supor, uma mulher adulta, ela aceitou se prostituir em outro país,
um agente propôs, aliciou, recrutou, prometeu e na verdade, vamos dizer que não houve ameaça e que não houve uso da força. Mas quando ela chegou lá no destino, ela percebeu que as condições não eram aquelas que foram prometidas, que na verdade ela teria que manter inúmeras relações sexuais ao dia, que ela não teria liberdade de locomoção, que os seus documentos estariam retidos, que as condições de abrigamento e alojamento eram muito precárias. Então, a gente percebe que há uma situação de fraude, vamos dizer, ou engano por cima, que as condições de trabalho oferecidas não foram cumpridas de acordo com a realidade. Mas ela consentiu, vamos dizer que ela consentiu. O consentimento é viciado, o consentimento é irrelevante, uma vez que algum dos meios ilícitos tenham sido empregados na consecução do crime. Ou seja, a gente tem que sempre perceber sobre esse consentimento, porque a questão do consentimento, ela acaba sendo muito usada de uma forma enviesada, algumas vezes, porque muitos trabalhadores, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade aceitam propostas de emprego que não se configuram exatamente em condições decentes, condições dignas, condições minimamente corretas de trabalho. E eu gostaria de dizer também que para crianças esse consentimento ele é irrelevante, ou seja, crianças não precisam consentir ou não consentir ou usar qualquer meio. Ou seja, não é necessário coagir, não é necessário ameaçar, não é necessário enganar, não é necessário fraudar. Se for qualquer pessoa com menos de 18 anos, uma vez que esteja uma ação configurada e uma finalidade configurada de exploração, é estabelecido o crime de tráfico de pessoas. Eu vou falar sobre as diferenças com a legislação brasileira no final. O que a legislação brasileira adotou ou não adotou de Palermo. Eu falo no outro slide. Eu queria que passasse para o próximo slide, por gentileza. Então, vamos lá. Eu trago aqui para vocês 2 links de bibliografia. São os links de tráfico de pessoas do NODC, a biblioteca do NODC. São as publicações em português. Acho que tem algumas em inglês, mas são as que estão em português já. E o link do Ministério da Justiça e Segurança Pública, eles têm a Coordenação Geral de Tráfico de Pessoas, de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que publica estudos e guias na área. E falar sobre tráfico de pessoas, é importante que a gente entenda os dados e o contexto e o perfil da vítima, né? O que se pode falar? Não há um perfil de vítima pré-estabelecido. Esse perfil ele muda de acordo com a demanda e a lógica do mercado no qual ocorre a exploração. Ou seja, vamos supor, exploração sexual. Entende-se que o perfil seria mais de mulheres do que de homens. Laboral em zonas rurais. Entende-se que o perfil seria mais masculino do que feminino. Então, o perfil da vítima, ele varia de acordo com a dinâmica do mercado ao qual a pessoa está sendo sujeita à exploração. Eu trago aqui alguns dados. O último relatório global do NODC é esse que está na capa aí do slide. O próximo relatório, aliás, vai ser publicado no início do ano que vem. Ele é bianual.
Esse é de 2018. O que se constatou? Que globalmente 49% das vítimas são mulheres, 23 são homens, 21 são meninos, 49 são mulheres, 23 são meninas, 21 meninos, 21 homens e 7 meninos. Em suma, 72% são mulheres e meninas. Isso foi o que o relatório constatou globalmente. Os países enviam os dados para que o UNODC possa publicar esse relatório. Na América Latina, essa percepção feminina da exploração ela é ainda mais acentuada, porque na América do Sul, América do Sul, a gente tem um global de 82% de mulheres e meninas exploradas. Quando a gente vai para outros continentes no mundo, essa dinâmica até se inverte. Por exemplo, no Oriente Médio, são mais homens do que mulheres as vítimas de tráfico de pessoas. O que eu posso falar também? Aqui na América do Sul, 58% dos casos foram reportados em exploração sexual, 32% em trabalho escravo, 10% em outros tipos de tráfico. Foram detectadas 1.800 vítimas em 9 países. O que a gente pode falar desses números, né? Esses números, existe uma subnotificação, existe uma dificuldade em investigar o crime, existe uma dificuldade em obter denúncias. Então, quando a gente vê o número total de vítimas, a gente fica pensando, mas como que historicamente existiam milhões de escravos? A gente às vezes vê que as situações em certos países elas podem ser bastante delicadas, e como que só 1.800 vítimas detectadas? Então, é claramente um crime subnotificado. Um outro dado interessante é que aqui no Brasil, em 2018, dos trabalhadores resgatados, 5% eram migrantes. E a gente começa a perceber que com uma nova onda migratória, um novo fluxo migratório que chega ao Brasil de migrantes mais vulneráveis, como os venezuelanos, os bolivianos, os peruanos, os chineses, senegaleses, existe uma maior propensão à exploração de grupos migrantes no Brasil. Eu queria passar para o próximo, por gentileza. Eu só vou passar rapidamente o quadro normativo no Brasil. O Brasil, então, em 2006, ou seja, 6 anos depois da promulgação do protocolo de Palermo e a Convenção de Palermo entraram em vigor em 2003. Em 2006, o Brasil criou sua política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, e essa política ela é implementada, ela é operacionalizada por meio dos planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Nós estamos atualmente no 3º plano. Esse plano é capitaneado, ele é gerenciado, ele é coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nós estamos no 3º plano, e para além disso, nós temos a lei que foi promulgada em 2016, em outubro de 2016, que é a Lei 3.344, a Lei de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, e nós temos a Lei de Imigração também, que protege, de certa maneira, migrantes vulneráveis. Sobre a lei brasileira, eu gostaria de falar apenas duas pequenas questões em relação ao protocolo de Palermo, em relação ao documento internacional. A legislação brasileira, ela expressamente colocou um rol taxativo, ou seja, aqui no Brasil, 5 modalidades de exploração são configuradas como tráfico de pessoas: exploração sexual, exploração laboral, servidão, adoção ilegal e remoção de órgãos e tecidos.
Ou seja, aqui no Brasil não é exemplificativo, ou seja, casamento infantil não pode ser configurado como tráfico de pessoas. Teria que haver um exercício hermenêutico de entender como servidão, eventualmente, mas não está expressamente casamento infantil. Então, assim, nós temos 5 formas de tráfico de pessoas no Brasil hoje. Isso, de uma certa forma, ainda que seja mais restrito do que o protocolo de Palermo, a gente deve ver isso como uma vitória. Porque se a gente pensar no histórico centenário de como a gente chegou até esse conceito de tráfico de pessoas no Código Penal brasileiro, ele é uma grande vitória. Porque até 2016, o Código Penal, ele tipificava apenas a prostituição de outrem como tráfico de pessoas. Então, assim, e de mulheres, ou seja, especificamente de mulheres. Ela foi evoluindo ao longo dos anos, na década de início de 2000, depois do final da década de 2000. Então, assim, é um conceito que existiam problemas, existiam limitações, ou seja, o aplicador de direito, o MPF, a PF, o judiciário, eles não conseguiam tipificar, criminalizar certas condutas, porque não estava na legislação. Então, a gente tem que ver que a Lei 3.344, ela foi um grande avanço por ter trazido outras formas de exploração para tráfico de pessoas dentro do texto nacional. Queria falar sobre isso. Era isso. E o próximo slide, por gentileza. O quadro institucional no Brasil. Então, quem trabalha com tráfico de pessoas aqui no Brasil, né? O que eu diria são as instituições de assistência e proteção à vítima, e eu diria isso da esfera federal, estadual e municipal, ou seja, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as secretarias estaduais de justiça, elas têm a responsabilidade de conduzir essa política pública, principalmente em assistência e proteção às vítimas. Ou seja, todo aquele aparato de como proteger uma pessoa, como pensar em reinseri-la em uma vida social e econômica, amenizando, mitigando os traumas, isso é trabalho das instituições de assistência e proteção às vítimas da esfera pública. Temos também as instituições do sistema de justiça, e aqui eu falaria da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do Judiciário, das Defensorias Públicas. Então, assim, isso é muito importante que a persecução do crime ela seja conduzida por instituições que estejam preparadas e que são preparadas para investigar e perseguir esse crime, processar o crime. Temos também as organizações da sociedade civil que cumprem um papel extraordinário na ponta em identificando e atendendo as vítimas mais frágeis e vulneráveis que necessitam um primeiro atendimento, são organizações da sociedade civil. E os organismos internacionais, como o NODC, como as Nações Unidas, as agências das Nações Unidas, trabalhamos em apoio ao governo, como eu falei no começo, um dos nossos pilares de mandato é fazer assistência técnica, é prover treinamentos, capacitações aos agentes públicos, aos demais agentes. Então, aqui no Brasil, a gente trabalha de uma maneira coordenada, e isso é muito importante, essa articulação interinstitucional. Pode passar o próximo, por gentileza? Eu trouxe aqui um último slide que eu queria, como público, eu sei que vocês da CAMPS são agentes que trabalham no sistema financeiro, mas também, ao mesmo tempo, nós vamos ter uma delegada de polícia federal que pode falar muito melhor sobre a investigação criminal e como se dá essa questão crimes financeiros e tráfico de pessoas. Mas eu gostaria de falar brevemente, que é uma indústria que movimenta 150 bilhões de dólares ao ano. Estima-se que desses 150, 100 bilhões é só para tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Ou seja, é a terceira maior indústria ilícita do mundo após drogas e armas.
E é um crime bastante rentável, porque uma pessoa, diferente de uma arma que você vende e acaba a transação, uma pessoa pode ser revendida várias vezes. Então é um crime rentável e que deve ser devidamente punido. O que eu falaria sobre lavagem de dinheiro e financiamento de organizações terroristas? Qual que é a relação? O tráfico de pessoas, por ser, então, um crime que gera capital, esse dinheiro precisa ser lavado e as organizações trabalham e as pessoas trabalham de uma maneira para tanto. De outra forma também, já existem estudos dizendo que algumas organizações terroristas, como o Estado Islâmico e o Boko Haram, atuaram em esquemas de tráfico de pessoas. O Estado Islâmico falam que as pessoas raptadas, sequestradas por eles, custavam cerca de $13. É um preço muito barato, mas eles tinham muita capilaridade para conseguir essas pessoas por meio dos ataques terroristas. E o Boko Haram usava as crianças para a mendicância, que é uma forma de exploração para tráfico de pessoas, mendicância forçada, né? Então, nós temos essas organizações terroristas que também utilizam, que cometem o crime de tráfico de pessoas e têm as suas movimentações financeiras. O que a gente pode falar como indicadores para detectar fluxos financeiros relacionados ao tráfico? Quanto mais acesso a vítima ou criminoso tiver ao sistema financeiro formal ou às agências de governo, maior a oportunidade de identificar os sinais de lavagem de dinheiro. Ou seja, a partir do momento que se tem uma conta bancária, a partir do momento que se tem um cartão de crédito, um cartão de débito, que tem acesso a uma agência de emprego do governo, a alguma agência de assistência social do governo, o rastreamento ele é mais fácil, diferente de pessoas, e a gente sabe que existem muitas pessoas excluídas do sistema financeiro, que ficam sem rastro, que é muito difícil rastrear isso. Então, é uma questão a se perceber. Se tiver acesso ao sistema financeiro, é possível fazer rastreamentos suspeitos, né? Existem casos, por exemplo, de agentes financeiros que identificaram uma altíssima movimentação de táxis numa conta, de uma pessoa que usava muitos táxis depois da meia-noite. Era muito alto. Isso levantou um alerta. Quando foi se investigar, era uma questão de exploração sexual em boates. Então, assim, eles perceberam uma movimentação estranha. Essa é a importância de pensar sobre o acesso ao sistema financeiro das vítimas e dos criminosos. Um outro ponto importante é que nenhum indicador isolado é capaz de confirmar lavagem de dinheiro para tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas é um crime complexo, que demanda vários tipos de indicadores. Ou seja, um isoladamente não consegue confirmar. Eu não sei se a doutora Gabriela depois vai falar sobre conjunto probatório, eventualmente, mas formar provas e evidências consistentes em um caso de tráfico de pessoas não é tarefa fácil, é uma tarefa bastante difícil, depende muito de provas testemunhais, e as provas físicas normalmente podem se perder. Então, ter o acesso a movimentações financeiras é de extrema importância para poder formar um conjunto probatório. E é isso que fala o terceiro ponto. Uma informação contextual mais abrangente pode ser útil em identificar esses sinais de tráfico de pessoas. Quanto mais informações nós tivermos, mais consistente será esse conjunto probatório. Por exemplo, as agências, os agentes financeiros, eles podem ter acesso a dados de passaporte, a dados de residência, obviamente aos dados bancários, e isso pode trazer uma figura mais completa sobre eventual suspeita.
Eu retirei essas informações de um relatório do Financial Action Task Force, que vocês devem conhecer, muito melhor que eu mesma não conhecia muito bem. É um órgão intergovernamental, né, da área de lavagem de dinheiro e combate a ações terroristas, né, financeiras, e eles têm esse relatório com algumas informações sobre tráfico de pessoas e crimes financeiros. Acho que esses são os pontos mais importantes para a gente se pensar essa questão de como identificar tráfico de pessoas dentro do sistema financeiro. Pode passar para a próxima, por gentileza. Pronto, eu terminei minha apresentação aqui, eu fico à disposição. Esses são meus contatos, eu trabalho em Brasília e fico disponível caso alguém tenha dúvidas ou queira perguntar algo. Muito obrigada. Obrigado, doutora Daya. Eu aproveito para relembrar que na parte inferior da tela a gente tem a opção de chat e lá vocês escolhendo aí, indicando o Leonardo, vocês podem colocar as perguntas, porque logo após a fala da doutora Gabriela, aí nós vamos começar um debate com ambas as palestrantes. Bom, muito obrigado, doutora Daya. A doutora Gabriela, ela é mestre em Administração Pública Profissional pela Universidade de Brasília e professora da Academia Nacional de Polícia no eixo temático da matéria de crime contra direitos humanos. É especialista em Direito de Polícia Judiciária pela Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal e graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. É delegada de Polícia Federal desde 2006, assumiu funções em Guaíra, tem sido lotado em diversas delegacias, né? Antes de assumir a chefia do posto de repressão a trabalhos forçados na Divisão de Direitos Humanos da Polícia Federal, no período de 2016 a 2018, eu tenho certeza que vai ser muito rico nos exemplos que a doutora vai dar a seguir na apresentação dela. Também ela foi chefe do Serviço de Análise de Dados de Inteligência Policial na Coordenação Geral da Polícia Fazendária, no edifício sede da Polícia Federal. E, atualmente, ela é chefe da Delegacia de Polícia Federal de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Por favor, doutora Gabriela, a palavra. Bom dia a todos aí. Cumprimento o José Leonélio, cumprimento a outra palestrante, doutora Daya. Obrigada pelos ensinamentos aí. É tão bom compartilhar esses conhecimentos, né? E a gente está sempre aprendendo nessa área, com certeza. Bom, o meu tema aqui, eu fiquei incumbida de conversar com você sobre o enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo, né? O meu nome é Gabriela, eu sou delegada de Polícia Federal e tive uma experiência de alguns anos aí à frente do Serviço de Repressão a Trabalhos Forçados da Polícia Federal, o que me concedeu realmente, como destacou o Leonélio aí, muitos exemplos práticos, né? Muita prática na questão do combate ao trabalho escravo e muita interação com os demais órgãos também do sistema de justiça que trabalham com esse tema, com essa temática. Bom, pode passar para o próximo, por gentileza. Em relação ao combate aí, ao trabalho em condições análogas à escravidão, que hoje a gente tem que falar um pouco que as condições são análogas, porque as pessoas têm o ideário, o imaginário popular de que o escravo é aquela pessoa que está restrita na sua liberdade somente, mas não é isso, né? Já, como bem destacou aí, eu vi na fala da doutora Daya, a Convenção 29 da OIT, né, o Protocolo de Palermo e a nossa legislação nacional, inclusive criminal, trouxe para dentro do Código Penal e dentro dos instrumentos que os operadores do direito têm, o trabalho escravo e o trabalho forçado, ele pode ser configurado em 4 modalidades, não somente na restrição de liberdade, os grilhões atados às canelas aí dos trabalhadores, né? Nós podemos falar em trabalho forçado quando a pessoa é submetida a uma jornada exaustiva,
podemos falar em condições análogas à de escravo, quando as condições de trabalho são degradantes, e disso eu vou passar alguns exemplos bastante significativos para vocês, de fotografias que foram colhidas durante fiscalizações do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, e também quando a pessoa é restrita na sua liberdade de locomoção, por meio da contração de dívidas, né? Seria aí a vítima, ela é mantida no meio de trabalho pela contração de dívidas diante do empregador. Isso tudo configura aí o trabalho escravo, além, é claro, do trabalho forçado propriamente dito, que é o que está expresso aí na convenção como trabalho exigido de uma pessoa sobre ameaça de sanção e para o qual não se tem oferecido espontaneamente. Aqui na questão do oferecido espontaneamente, eu também tenho que dar um destaque com vocês para a vulnerabilidade da vítima. Essa palavra vulnerabilidade une muito o tráfico de pessoas, o trabalho escravo e, aliás, todos os crimes aí violadores dos direitos humanos. Porque é essa vítima, é esse obreiro em condições de miserabilidade que é o alvo fácil para os recrutadores, aliciadores, que, usando um exemplo prático, enchem um ônibus no estado do Maranhão, que é um dos principais celeiros aí um dos estados fornecedores, digamos, dessa mão de obra, e carregam para o Pará, por exemplo, para exploração na abertura na derrubada de mata, etc., no trabalho forçado. E essas pessoas passam sem condições, trabalhando sem condições. Quando elas são recrutadas, elas consentem com aquelas condições de trabalho. Elas estão em tal condição de miserabilidade que qualquer promessa ela é aceita como verdadeira. A pessoa é extremamente vulnerável. Quando chega no local de trabalho, esse consentimento é viciado, como bem destacou a doutora Day, o que ocorre também no tráfico de pessoas. A pessoa recebe uma promessa e embarca naquele sonho por conta da sua vulnerabilidade. Quando chega no destino, as condições são bastante diferentes daquelas, né? É a própria condição de vida do trabalhador o elemento de convencimento. Qualquer promessa para quem está numa condição de miserabilidade, ela é tida como verdadeira, né? Eles acreditam muito. Então, pode-se dizer aí, em relação à vítima de trabalhos forçados, que não é só o princípio aí, só a liberdade da pessoa humana que é aviltada. Quando esse tipo de crime acontece, a gente tem uma violação aí do princípio da legalidade em relação às condições de trabalho, do princípio da igualdade em relação aos demais trabalhadores e principalmente da dignidade da pessoa humana, que é tratada como um objeto. Ela é a coisificação da pessoa. A pessoa deixa de ser um ser humano e passa a ser um objeto diante daquela operação mercantil. Então, aqui é importante que nós entendamos que a coação do trabalhador, ela não se dá somente pela restrição da liberdade. Ela pode ser uma coação moral, né, que é quando o trabalhador acredita que não pode deixar aquele local de trabalho por conta da vigilância ostensiva e ameaças de represália. Ela pode ser uma coação psicológica, que é quando o trabalhador é impedido de deixar o trabalho por conta de uma ameaça de ofensa direta à sua integridade física, como, por exemplo, jagunços armados, uma vigilância mais ostensiva, mais violenta, né? Ou uma coação física, inclusive com impingir castigos físicos contra aquela pessoa. Além, é claro, do cerceamento da liberdade pela contração de dívidas irregulares. O trabalhador, ou até o gato, que é como é conhecido aí no jargão popular, o transportador, aquele que busca as pessoas num local e trafica até aquele de exploração. O gato, ele já tira as pessoas do seu local de moradia com um caderno. E naquele caderno já vai uma série de dívidas que a pessoa contrai e por aquele motivo acredita como a dívida é impagável e acaba virando uma bola de neve, porque ali entram os equipamentos de segurança, a alimentação e todos os tipos de privilégios, digamos que aqui essa palavra nem é adequada, mas digamos qualquer concessão que é feita ao trabalhador, seja mesmo de alimentação, ela vai para esse caderno de dívidas, isso tudo acaba virando uma bola de neve, o trabalhador nunca consegue se liberar daquela escravidão. Então, essas características do trabalho escravo contemporâneo que às vezes não vem a ideia
popular, né? As pessoas imaginam só o cerceamento de liberdade como escravidão. Bom, a outra modalidade, e eu acho que aqui a gente vai falar de todas, meu compromisso com vocês é nesse tempo aí transmitir um pouquinho do trabalho escravo na legislação brasileira, é a jornada exaustiva. Né? Uma das características que está lá no artigo 149 do Código Penal, foi alterado em 2003, que trouxe essas modalidades aí de trabalho escravo. Ela é a jornada exaustiva e algumas pessoas acham que jornada exaustiva é somente relacionada à duração da jornada de trabalho. Mas não, ela pode ser característica aí pela submissão do trabalhador à exaustão. Né? Há tipos de trabalho que são mais e menos exaustivos e o Ministério do Trabalho, agora a Secretaria Especial do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho, melhor dizendo, têm condições de classificar quais jornadas são consideradas aí, além daquilo, seria um esgotamento físico, uma exigência que fere não só aquele trabalhador, fere princípios de saúde pública. As pessoas têm que ser protegidas aí também por questões biológicas, de ordem biológica, né? E o objetivo do descanso é que aquele obreiro se recupere na questão psíquica também, nas forças físicas. Então, a jornada exaustiva, ela é muito verificada, a gente sabe disso aqui no Brasil, no extrativismo, por exemplo, no corte da cana-de-açúcar, na extração da carnaúba, na derrubada de árvores, em oficinas de costura, nas oficinas de carvoejamento, né, no carvão, nos campos onde são produzidos, nas carvoarias. E isso tudo acaba gerando jornadas exaustivas, porque as pessoas são remuneradas conforme a produção. E essa é uma modalidade de trabalho escravo. Então, não é só aquela cerca, nós temos que ter bastante isso em mente. E como o Leonélio me cobrou aí alguns exemplos práticos, eu acho que vale a pena aqui compartilhar com vocês um caso bastante emblemático que nós enfrentamos lá na Divisão de Direitos Humanos, do resgate de um chinês, um rapaz proveniente da China, que veio com o consentimento da família, inclusive veio, como eu falei, consentindo na esperança, na alegria de estar no Brasil e de ter um trabalho aqui, e foi explorado na pastelaria do próprio primo. Ele cumpria jornadas que iam das 6 da manhã às 10 da noite, fritando pastéis. E isso rapidamente consumiu todas as forças do cidadão. Ele estava em condições tão ruins, tão péssimas de exploração de saúde, que ele foi resgatado e foi direto para a UTI, para que fosse salvo, né? Ele estava numa condição de desidratação, de subnutrição muito grave. E foi resgatado pela denúncia de um cliente que conseguiu verificar a situação. Esse chinês, inclusive, entrou no programa de proteção a testemunhas da Polícia Federal, porque foi ameaçado de morte dentro do hospital, enquanto estava sendo ouvido pela equipe policial. Infelizmente, nós não temos muitos profissionais aí com afluência no cantonês, né? Mas um dos policiais era fluente e conseguiu entender que o advogado chinês o ameaçou a sua vida. E por isso ele foi para o programa de proteção de testemunhas. Essa é uma vítima aí clássica de uma jornada exaustiva que caracteriza a escravidão. Outra questão que eu tenho que conversar com vocês, e essa aqui eu vou preferir falar e passar as imagens, porque elas são bastante significativas e é impossível que a gente não perceba a degradância contida aí na situação desses trabalhadores. Pode passar o slide, por gentileza. Então, essas condições aí são de pessoas residentes no meio rural que foram resgatadas pelas fiscalizações do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, e desse eu vou falar um pouquinho com vocês um pouco mais adiante, vou explicar no que ele consiste. Essas são as condições de trabalho dessa pessoa. Pode passar o slide. Então, vocês percebam que a degradância, ela é hoje a condição típica mais configurada, mais percebida, mais verificada aí nas fiscalizações que acabam resultando em prisões por trabalho escravo, em inquéritos policiais que apuram trabalho escravo nessas responsabilizações. Por quê? Elas são relacionadas diretamente com a saúde e com a segurança do trabalhador no meio de trabalho, né? A condição degradante, ela é uma negação dos direitos do trabalhador.
ela é também uma coisificação. Às vezes o gado é tratado de uma forma mais cuidadosa nesses locais do que as pessoas, do que os trabalhadores. E isso é bastante chocante de se ver na prática. Pode passar novamente. Então, as fotos que eu trouxe para vocês foram coletadas todas em campo, né? Essa aí é a alimentação disponível para o pessoal. Eles normalmente se alimentam de restos, de sobras, em condições nutricionais muito abaixo da exigência física que lhes é, enfim, que lhes é impingida. E essa alimentação é absolutamente irregular, o armazenamento, está às vezes estragada. Pode passar, por favor. Aí está mais uma foto aí das condições, é sebo, né? Às vezes nem os animais são alimentados dessa forma. Pode passar, por gentileza. Pode passar, isso. Aí, ó, outra característica da condição degradante, a água, né? O fornecimento de água potável. As pessoas se alimentam, bebem e fazem as necessidades tudo no mesmo córrego, no mesmo local, no mesmo ambiente. Isso gera problemas gravíssimos de saúde e essas são condições de degradância que a gente verifica na prática. Pessoas são submetidas a isso agora, na contemporaneidade, não se está falando, infelizmente, aí de 1888, né, quando foi abolida a escravatura. Pode passar. Então tá aí o armazenamento, a carne de lata, né, aquela armazenada dentro da gordura, e pode passar também, acho que o próximo aí demonstra isso que eu estava falando. Essa imagem foi captada em abril de 2016, numa fiscalização. Dá para perceber que nessa mesma água as pessoas se banham, bebem, cozinham, tudo é realizado aí. Essas são condições degradantes. Então, são alojamentos sem condições de habitação, falta de instalações sanitárias, falta de água potável, de fornecimento de equipamentos de proteção. Acho que o próximo slide demonstra isso. Falta de condições de saúde, de higiene, de segurança, pode passar também. Falta de condições de habitação, que está bem claro nessa imagem aí, né? As pessoas acabam ficando vulneráveis a todas as intempéries do tempo, a condições climáticas. Pode passar. Essa aí é uma imagem em que o trabalhador apresentou que ele era disponibilizado para alimentação, né? Aí vocês podem ver que é absolutamente subhumano. Pode passar também. Aí a alimentação também, que é o principal, né? Que a gente percebe como as pessoas são exploradas. E muitas vezes esses equipamentos e essa alimentação é cobrada, gerando a servidão por dívida. Os equipamentos de proteção e de segurança individual absolutamente inadequados, eles sem condições nenhuma de uso ou de proteger o trabalhador. Pode passar. E aí o que a gente considera os EPIs, né? Essas fiscalizações todas feitas pelos auditores fiscais do trabalho, e elas geram as autuações porque a falta de EPI é evidente, ou DPI em condições. Acho que a próxima tem uma bota de proteção para abertura de roçado, né? É isso aí, absolutamente inadequada, já sem condições de uso. E acho que o último, esse era o último. Aqui voltamos ao artigo 149 do Código Penal, para principalmente eu conversar com vocês agora, passando, né, mudando o assunto, para a importância da polícia, da autoridade policial e do grupo que atua no combate ao trabalho escravo no Brasil. Eu estou falando aqui para profissionais, né, que atuam no mercado, então vocês têm conhecimento do quanto esse tipo de criminalidade ele acaba atingindo até mesmo a economia brasileira. Outro exemplo que eu tenho lá, que eu compartilhei inclusive com o Leonélio, é da exigência de fiscalização de uma fábrica alemã de balas, de doces, que usa cera de carnaúba extraída no Nordeste para a sua linha de produção, né? E eles receberam uma denúncia de que na cadeia produtiva da cera de carnaúba, no extrativismo, estava sendo utilizada a mão de obra escrava.
e exigiram do governo brasileiro, que acabou pelas vias hierárquicas, claro, pelo trâmite, sendo cobrado também da Polícia Federal, que fosse feita essa fiscalização sobre estar sendo extraída a cera de carnaúba em determinada região do Nordeste através do uso de mão de obra escrava. Porque um comprometimento desse tipo, desse tamanho na cadeia produtiva, podia gerar um dano considerável, né? Um dano, enfim, dificilmente reversível, reversível, mas muito dificilmente, para essa fábrica de balas alemã. A preocupação é internacional e é também mercantil, né? As pessoas que trabalham com seriedade, elas estão preocupadas que o trabalho escravo no Brasil não seja uma prática. O artigo 149 do Código Penal, ele prevê aí isso que nós estamos conversando, né? A restrição de alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados, como eu conversei com vocês, a jornada exaustiva, a condições degradantes, como essas que nós verificamos nessas fotos, ou restringindo a locomoção em razão de dívida, que é a servidão por dívida, contraída com o empregador ou preposto. Aí, no 149, nós temos a caracterização clássica do trabalho escravo. E como eu combato o enfrentamento a esse trabalho escravo dentro do Brasil? Esse aqui é um ponto que eu acho muito importante falar com vocês. A gente, no Brasil, desde 1994, há um esforço conjunto interinstitucional que combina aí o antigo Ministério do Trabalho, hoje a Subsecretaria Especial do Trabalho, né, com os auditores fiscais do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, através dos procuradores do trabalho, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal são signatários desse acordo, que criou o Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Essas ações interinstitucionais, elas visam uma repressão maciça do Estado brasileiro a esse tipo de criminalidade. E é claro que ela vem da assinatura dos tratados, inclusive da Convenção de Palermo, vem de condenações, infelizmente uma condenação brasileira, no caso Brasil Verde, que gerou aí a indenização aos trabalhadores que foram explorados e não foram atendidos pelo sistema de justiça adequadamente, segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E isso tudo o Estado brasileiro não quer como mácula e tem que trabalhar de forma maciça e envolvendo seus órgãos para que seja combatido. Esse conjunto de órgãos estatais, ele trabalha numa situação de horizontalidade, não temos hierarquia entre, por exemplo, a Defensoria Pública da União, a Polícia Federal, mas cada órgão tem o seu papel e ele é decisivo dentro dessa fiscalização. Os auditores fiscais do trabalho, eles são responsáveis aí pelas autuações em relação à violação da legislação trabalhista, né, que são evidentes aí, além dos direitos humanos também evidentemente violados, a legislação trabalhista é violada e as multas são colocadas, são impostas aos empregadores que contratam essa mão de obra dessa forma. Também há os procuradores do trabalho que atuam, laboram junto aí a Justiça do Trabalho, a Justiça Trabalhista, para que essas pessoas sejam indenizadas. Também a atuação da Defensoria Pública da União na defesa dos direitos dos interessados. E as polícias, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, têm uma atuação na segurança desse grupo, porque são, infelizmente, ações arriscadas, né? Nós já tivemos fiscalizações em que auditores fiscais do trabalho acabaram mortos, né? A chacina de Unai, todos conhecemos esse episódio infeliz da história brasileira. Mas quando acontece esse tipo de fiscalização, nós temos poucas possibilidades de levantamentos prévios, ela é muito arriscada, porque ela é feita normalmente sob uma denúncia, que chega muitas vezes craquelada, um pouco vazia, com muitos espaços em branco que nós temos que preencher, e nem sempre conseguimos, porque essas fazendas são em locais inócuos, bastante restritos, né, em que é difícil essa chegada. E então normalmente é uma surpresa, é uma ação bastante tensa, né? Nós temos que ter a coordenação também de órgãos que são policiais e outros que não são policiais. Então essa chegada, ela é de profissionais que têm um treinamento para uma reação e outros que não têm, que, pela natureza do seu trabalho, trabalham com auditoria, trabalham com outras formas outros meios, né? E não têm a prática. Então, normalmente a segurança do grupo fica a cargo da polícia, que está incumbida, e na época eu
tenho que confessar aos senhores que hoje eu não tenho certeza de quantas fiscalizações são feitas ao mês. Mas até onde eu estive à frente do serviço, eram 4 fiscalizações mensais em cima dessas denúncias. 2 eram acompanhadas pela PRF e 2 pela Polícia Federal. Naquelas que são acompanhadas pela Polícia Federal, nós temos uma atuação híbrida. Ela é tanto Polícia Judiciária da União, o que quer dizer que coleta a prova e faz o conjunto probatório para reduzi-lo ao inquérito policial e apresentá-lo à Justiça, ao Ministério Público Federal, quanto é o órgão de segurança responsável por esse grupo. Então, a Polícia Federal ela tem uma atuação híbrida, tanto de polícia judiciária quanto de segurança. Isso é importante a presença do delegado de Polícia Federal em campo. Essa é uma defesa que é feita dentro da Polícia Federal, porque essa coleta qualificada ela tem que ser feita no momento. Ao modelo do tráfico de pessoas, que muito bem destacou aí a doutora Daia, o trabalho escravo ele tem uma prova extremamente volátil. Ela se esvai de um momento para o outro. Os trabalhadores eles se dispersam no território brasileiro, porque são provenientes de vários lugares. A prova, ela não se mantém, porque aquela condição é de tal precariedade que se desmancha com a primeira chuva, por exemplo, né? E as explorações, elas são muito sazonais. Às vezes é a colheita da maçã, a colheita, algum tipo de atividade que ela é sazonal, ela não é regular e não vai ocorrer sempre. Nesses casos, então, se não for feita naquele momento a coleta da prova, a instrução do inquérito, o Estado não atue de uma forma conjunta, de forma a cercar, a coletar, fazer tudo instantaneamente, dificilmente nós vamos ter uma recuperação daquele Estado. Colher depoimentos depois e intimar essas pessoas não é eficaz. Normalmente não é eficaz. Muito dificilmente será eficaz. Então, essa necessidade aí, esses esforços conjuntos no combate à escravidão, eles estão aí dentro do compromisso do Estado brasileiro, firmado na criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, do qual a Polícia Federal aí faz parte, né? Essas fiscalizações e como eu fiquei de dar para vocês aí uma visão mais prática, né, do combate ao trabalho escravo, do enfrentamento ao trabalho escravo, elas são feitas essas entradas normalmente amigavelmente, utilizando-se a prerrogativa dos auditores fiscais do trabalho de entrarem no local de trabalho para fiscalizar a assinatura das carteiras de trabalho, para fiscalizar as condições de trabalho que são impostas àquelas pessoas. Então, muitas vezes a gente entra é uma medida que é feita muito sutilmente, né? Porque ao mesmo tempo que nós podemos encontrar pessoas armadas, seguranças armadas que vão reagir de uma forma bastante assertiva, para dizer o mínimo, a gente pode encontrar simplesmente uma fazenda que foi denunciada caluniosamente, né? Naquele local está tudo regular, está tudo certo, mas houve uma denúncia e nós teremos que verificar, então não se pode chegar de uma forma ostentando armamento ou com qualquer tipo de agressividade. Essa sutileza também exige bastante do profissional da polícia, principalmente da equipe policial, né? O nosso treinamento é bastante exigido nesses momentos. O grupo especial desses servidores públicos, né, o grupo especial móvel, ele é composto aí de várias pessoas, normalmente financiado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, pelo antigo Ministério do Trabalho, com as viaturas, são especiais porque enfrentam terrenos inóspitos, também condições de barro, condições de chuva, estradas bastante intrafegáveis, com problemas de tráfego, porque é muito barro, muita pedra, condições difíceis de chegada nessas fazendas. E tudo isso é enfrentado pelo grupo. Normalmente nós nos hospedamos no mesmo local, quando há essa condição pela rede, né? São cidades pequenas também, às vezes isso não é possível. Já houve situações em que foram alojados em redes esses profissionais e etc. Não é um combate fácil. Inclusive, não é fácil recrutar as pessoas com essa disposição de trabalhar nessas fiscalizações. Bom, pode passar o slide, por gentileza? Aqui, na verdade, o que a gente vai fazer é uma retomada, né? Eu conversei com você sobre a degradância e para repassar aí o que é a degradância, que é a condição de trabalho escravo hoje
mais encontrada, mais vista, mais frequente no Brasil. Ela passa pelas precárias condições de alojamento, como vocês viram aí exemplificado nas fotos, a inexistência de instalações sanitárias, que obriga os trabalhadores a suas necessidades no mesmo local enfim, ao relento, né? Falta de alimentação minimamente equilibrada, de água potável, ou cobrança por esse fornecimento, que acaba aumentando a servidão por dívida. As modalidades de trabalho escravo, elas acabam se misturando aí, né? Cada uma é caracterizada de forma distinta, mas nas relações de trabalho, elas acabam aparecendo combinadas entre si. Falta de equipamento de proteção individual ou desconto de salário em relação do fornecimento de CPI ou um EPI absolutamente irregular, como esse visto nas fotos, né? E a gente também tem que fazer uma análise dos substratos culturais, das situações de condição, local de nascimento, residência, idade dessas pessoas exploradas. E eu trago também um exemplo para vocês que veio da minha vivência profissional, né? E que eu digo que me fez abrir muito a cabeça para ver que não é só o Brasil, onde há vulnerabilidade, há pessoas dispostas a explorar o ser humano. Num encontro internacional da Interpol, o representante americano apresentou um case de exploração de trabalho escravo no Texas, no estado do Texas. Eram guatemaltecos trazidos para uma fazenda de exploração de ovos, de cultura de ovos, né? E esses trabalhadores guatemaltecos, eles eram mantidos em condições que eu não consideraria degradância. Ele passou para a gente as fotos do alojamento, eram alojamentos até considerados ok, né? Provavelmente aqui no Brasil não gerariam nenhum tipo de condenação. E eu acredito até que o Estado americano, nesse caso, era um promotor que estava apresentando, considerasse aqueles alojamentos adequados, porém os trabalhadores não tinham disponibilizado para eles, né? O empregador não tinha disponibilizado transporte para a cidade mais próxima da onde ficava essa fazenda. Então as pessoas eram mantidas lá sem poder sair por falta de disponibilidade de transporte. E por isso essa fazenda foi autuada e é um caso de trabalho escravo constatado nos Estados Unidos. Eu acabei abrindo os olhos para isso, né? Como também houve apresentação aí do casamento servil, como forma, tráfico de pessoas para casamento servil, e mais tarde apareceu também uma argentina que foi vendida pela família para um senhor brasileiro que morava na cidade de Itajaí, e com 19 anos, e ela foi explorada num casamento. Ele casou documentalmente com a argentina, né? Um senhor de 65 anos, a vítima tinha 19 e foi vendida pela família. Mas com certeza a moça não se conformou com a situação, acabou conseguindo fazer uma denúncia, foi resgatada e devolvida para a Argentina. Mas o que eu quero trazer com esses exemplos é que as coisas acontecem, estão acontecendo, né? E muitas vezes me perguntam assim, há um local, digamos assim, preferencialmente utilizado pelas pessoas que recrutam trabalhadores escravos, ou então que estão levando para o tráfico de pessoas? Eu acredito que não, sinceramente. Claro que há estados, há locais no nosso Brasil em que a característica da vulnerabilidade é maior. E é a vulnerabilidade que é, digamos assim, o fermento, o que faz acontecer. Sem a vulnerabilidade das pessoas, esse tipo de crime contra os direitos humanos acaba não prosperando. Porém, a gente verifica casos, com a experiência da Polícia Federal, a gente vê isso em todo o território brasileiro. Há modelos gaúchos aqui, eu sou gaúcha, sou de São Luís Gonzaga, trabalho em Santo Ângelo, que foram explorados no Rio de Janeiro numa casa como modelos, e eram explorados, foram traficados, né, e explorados, levados para exploração sexual, meninos e meninas. Então, quer dizer, não há um estado que se possa dizer, aí você vive no risco. É a vulnerabilidade, é acreditar naquela promessa. Essa é a principal característica das vítimas dos crimes contra os direitos humanos. O próximo. Bom, aqui, repassando aí com vocês também, né, a composição do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que é uma iniciativa brasileira elogiada internacionalmente diuturnamente. Eu vejo muitos elogios, vi, né, nos encontros internacionais de que eu participei, nos relatórios que eu tenho a oportunidade de acessar,
que essa iniciativa brasileira é muito elogiada, porque ela combina, e a curiosidade também dos profissionais de outros países com essa iniciativa. A gente percebe muito isso. E ela é, com certeza, exitosa, porque ali nós cercamos aquele explorador por todos os meios, e a gente sabe que o principal meio, um dos principais meios de punição é o econômico, é desmonetarizar, tirar o dinheiro, né? E com os outros órgãos, como os auditores fiscais do trabalho, os procuradores do trabalho, eles têm condições de fazer as indenizações também chegarem para esses trabalhadores explorados de uma forma ágil, rápida, em que seja possível eles voltarem para o local de moradia, darem uma assistência para a família, que afinal foi a promessa que eles receberam quando embarcaram, né, nessa oportunidade de trabalho. Então, essa é uma iniciativa elogiável aí do governo brasileiro e dos órgãos de repressão. Pode passar? Bom, esse é o meu slide de despedida, né, de encerramento da minha fala. Eu até extrapolei um pouquinho aqui e fico aberto aí às perguntas. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar a vocês. Muito obrigado, doutora Gabriela. Certamente aquelas questões que a gente não puder discutir até o término do nosso evento, a gente vai poder partilhar depois, e eu conto com a colaboração de vocês duas para responder as questões e poder encaminhar as pessoas que estão nos ouvindo. Uma primeira questão que chama bastante atenção e que seria legal ouvir de vocês, é assim, uma preocupação que a ONU tem do acerbamento da questão do tráfico de pessoas a partir da situação de Covid-19, aqui nas Américas, como em todo mundo, né? Quando o nível de vulnerabilidade das pessoas fica muito mais acentuado ainda. E aí, como é que funciona isso? Os órgãos de controle têm uma atenção especial a essa situação nesse momento? Eu sei que isso é inusitado, mas existe alguma atenção para isso? O que nós percebemos é que a ONU vem falando seguidamente, chamando atenção para isso nos países. Eu respondo? As duas que quiserem responder, fique à vontade. Pode começar, doutora Daya. Não. A ONU tem um trabalho de informação, né? Então, o que a gente produz são relatórios, são pesquisas, são informes para que os governos possam entender o que está acontecendo. Nessa situação de pandemia, alguns relatórios, tanto da UNODC quanto de outras agências do sistema, já foram lançados, onde se constatou uma acentuação da vulnerabilidade. E aqui é muito importante que a doutora Gabriela falou sobre a vulnerabilidade ao fermento para o tráfico, ao fermento para o trabalho escravo. Sim. Porque é a partir daí que a pessoa vai aceitar, que a pessoa vai se sujeitar. E aqui a gente fala, que eu até não falei na minha apresentação, a gente fala até em 3 tipos de vulnerabilidades. Vulnerabilidades pessoais, as contextuais e as situacionais. O que é vulnerabilidade pessoal? É aquela que é intrínseca à pessoa. É o gênero, se é mulher, se é homem, se é transexual, é intrínseca. A idade, se é idoso, se é criança, as etnias, se é indígena, se é não indígena. Ou seja, são situações em que, em determinados contextos, colocam pessoas em situações desvantajosas, de vulnerabilidade. As vulnerabilidades situacionais são aquelas em que depende de uma intervenção, de um apoio externo, ou seja, é a falta de acesso ao emprego, a falta de acesso à moradia, a falta de acesso ao trabalho, a falta de acesso à alimentação. Então, isso pode ser mudado. E as vulnerabilidades... eu falei das contextuais, né? Então, as situacionais. Situacionais são eventos diversos, ou seja, uma situação de conflito e guerra, uma situação de pandemia. Nós estamos em um evento situacional que provoca, que exacerba as vulnerabilidades situacionais das pessoas.
Então, elas ficam sem acesso a emprego, elas ficam sem acesso à renda, elas ficam sem acesso às vezes até moradia, porque se você não tem renda, você fica sem moradia, se você não tem renda, você fica sem alimentação. Isso exacerbou. Os relatórios informam que tanto redes criminosas como os indivíduos a título individual, pessoal, se aproveitaram dessa situação. Ao mesmo tempo, o fechamento das fronteiras, que ocorreu em grande parte dos países, também dificultou a movimentação de vítimas em fronteiras internacionais, né? Então, isso também foi uma dificuldade a mais, passar a fronteira internacional. Mas, dentro de um próprio estado, dentro de um país, como não houve fechamento de fronteira, a exploração se deu muito continuamente. É isso que os relatórios das Nações Unidas têm reportado sobre o aumento das vulnerabilidades e da possibilidades e riscos para serem vítimas de tráfico de pessoas, as pessoas. Ok. Gabriela, quer falar algo a respeito? Quero sim. Na verdade, assim, aqui em relação à polícia, nós tivemos uma mudança, claro, uma adequação do atendimento em relação à Covid-19, mas continuamos em algumas ações, inclusive houve a deflagração esses dias de uma operação de trabalho escravo em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e a gente sabe que tanto a Divisão de Direitos Humanos quanto a coordenação continuam conduzindo essas operações, né? Essas adequações, às vezes, geram limitações, mas, de qualquer forma, da parte da polícia, a gente vê que, como a demanda acabou não sendo totalmente reprimida, e como disse a Day, apesar das fronteiras estarem um pouco mais inacessíveis, a gente sabe que tem uma fronteira que não tem condições de fiscalização, tanto seca quanto marítima, né, que não tem condições de bloqueio. Então, as pessoas acabam transitando de qualquer forma e a polícia continua atuando, sim, doutor Leonélio, aí, em relação a essa criminalidade. Ok, obrigado. Bom, um relatório da ONU, ainda no ano base de 2016, ele menciona que os países denunciaram em torno aí de 3.584 nomes de traficantes que foram indiciados nos diversos países. Na ocasião, 76 países. E estou trazendo essa pergunta agora exatamente em função desse público que está aqui, que é um público bastante voltado para o acompanhamento dos crimes financeiros, que a própria Daya mencionou aí durante a apresentação dela. E um instrumento bastante forte nesse acompanhamento é exatamente a gente dispor de listas restritivas de pessoas que são, por exemplo, os traficantes, que isso ajuda tanto as polícias de fronteira quanto as instituições a acompanhar a movimentação que pode ser anormal, botar um red flag nessas pessoas, né? Pelo menos sob o ponto de vista de acompanhamento, que é o que se faz, por exemplo, nas listas de terroristas, né? Existe alguma coisa, pelo menos a nível de país, algum trabalho desse tipo reunido aí pela ONU? Posso começar? Olha só, a gente na Polícia Federal usa muito os canais da Interpol, de difusão, né? A difusão amarela, a difusão vermelha, para tentar bloquear essa circulação das pessoas que são identificadas como suspeitas de estarem no tráfico de pessoas. E essas são eficazes porque as imigrações de todos os países acabam atendendo esses alertas da Interpol, mas não tenho notícia dessa lista e acho que ela possivelmente fosse bastante positiva. O que se tem hoje e que há uma luta muito grande do governo, assim, é uma discussão que eu presenciei várias vezes nas reuniões do CONATRAI, que é o Conselho Nacional aí para a Erradicação do Trabalho Escravo, que está dentro do Executivo Federal e reúne todos os órgãos. E dentro do CONATRAI se discutia muito sobre a lista suja do trabalho escravo, que é aquela dos empregadores que são flagrados utilizando a mão de obra escrava e que mais tarde acabam sendo
ela é divulgada e gera, com certeza, restrições mercantis, né? As pessoas acabam evitando, e essa lista suja, ela também, evitando negociar, sujar as suas cadeias de produção aí com negociações com essas empresas. A lista suja contra o trabalho escravo, ela é bastante eficaz, é uma medida que é relatada como eficaz, mas ela é também bastante combatida pela CNA, pela CNI, né, pela Confederação Nacional da Agricultura, da Indústria, enfim, porque não há interesse dos empregadores, com certeza, que essa lista venha a público. Certeza. Daia? Olha, eu não tenho conhecimento sobre uma lista consolidada de criminosos em tráfico de pessoas. Eu não tenho conhecimento, eu não sei se existe. Mas, de qualquer forma, a gente também tem que pensar sobre a dificuldade em atingir os... Porque tráfico de pessoa pode ser cometido tanto por um agente sozinho, uma, duas pessoas, sem configurar uma organização criminosa, como pode ser também conduzido e cometido por organização criminosa. A gente não está falando de um crime que é conduzido unicamente por organizações organizadas, né? Então, o que eu acho uma questão delicada? A dificuldade em que as autoridades de investigação e de persecução têm em chegar aos topos da cadeia. Sim, isso é fato, isso acontece não só em crime de tráfico de pessoas, mas também em outros crimes. Mas no crime de tráfico de pessoas, devido à debilidade da coleta das provas, chegar ao topo da cadeia da organização criminosa é extremamente difícil. Recentemente eu vi eu tive acesso a uma sentença do Judiciário Estadual do Amazonas, que toda denúncia, toda sentença, ela havia todos os elementos de tráfico de pessoas, ainda que o Ministério Público e a juíza não confirmaram o artigo 149A de tráfico de pessoas, eles confirmaram rufianismo, que é um outro artigo para exploração sexual de outrem, né? E o aliciador, que foi condenado a 12 anos de prisão, 4 anos para cada vítima, eram 3 vítimas, ele era a base da organização. Era um caso de 2 meninas adolescentes da região periférica de Manaus que foram aliciadas, foram recrutadas e iriam ser transportadas até São Paulo. Houve uma denúncia, elas foram interceptadas no aeroporto e o aliciador delas foi capturado, preso e julgado. E ele ganhou, foi provado, ele ganhou R$300 por esse aliciamento. Mas quem ia lucrar ao fim da cadeia de exploração do tráfico para exploração sexual seriam os patrões da boate em São Paulo, não esse aliciador que ganhou R$300 lá em Manaus. Eu não estou dizendo que ele não deve ser condenado, eu não estou dizendo que ele não seja um criminoso, mas eu acho muito problemático fazer uma lista de pessoas criminosas em tráfico de pessoas, quando a gente sabe que o tráfico de pessoas é um crime tão complexo que os mais perigosos de uma cadeia de organizações, eles não estão sendo condenados em massa. Perfeito, eles não estão sendo condenados de uma maneira maior. De fato, isso é complexo. Bom, podemos ir para uma última pergunta, porque nós já estamos aqui bem próximos do fim do horário. Suscitando aí aquela questão que a doutora Gabriela mencionou, né, de uma acusação de trabalho escravo lá no Texas, a gente tem uma questão bem interessante também. No mundo cada vez mais digital, é possível pensar que uma jornada de trabalho mais extensa possa ser configurada como trabalho análogo à escravidão? Posso responder? Por favor. Sim. A jornada degradante, ela é caracterizada por extrapolar o limite da capacidade humana. Então, além
da pessoa ter o seu trabalho, ela tem que ter o horário para socialização, horário para descanso, para necessidades fisiológicas. Isso tudo está regulamentado pela legislação trabalhista. Os auditores fiscais do trabalho são capazes de determinar quanto tempo um operador de britadeira atinge a exaustão, em quanto tempo um operador de computador, enfim, um trabalhador nessa área, hoje em dia, né, na era cibernética, atinge a exaustão. Mas todos os trabalhadores, eles têm um limite de jornada. Isso é... Ok. E a exaustão, aí a jornada exaustiva, ela vai caracterizar um trabalho escravo. Com certeza. Não precisa da combinação. Apesar de sempre virem combinadas essas modalidades de trabalho escravo, uma basta. Uma jornada exaustiva. Infelizmente, a nossa cultura ainda não está bem sedimentada, né? Porque o judiciário e a polícia também são atingidos pela cultura. Mas a legislação prevê. Uma jornada exaustiva é característica de trabalho escravo. Uhum. Ok. Então, vamos seguir para o fim do evento. Em nome da ACAMS Chapter Brasil, agradecemos aí a doutora Gabriela e a doutora Daia pelo seu tempo e pela brilhante exposição e o rico conteúdo que passaram para a gente. E agradeço a todos que estão conosco e os convido, aqueles que não estão ainda, inscritos aí no nosso site, participando das nossas discussões. Muito obrigado a todos e bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia, até mais. Obrigada. Bom dia, até mais.